Os 50 anos da TV Gazeta são marcados por várias histórias. Muitos profissionais por aqui passaram, outros partiram, não estão mais entre nós, mas deixaram marcas que não serão mais retiradas. Mas há também aqueles que construíram sua carreira no vídeo, depois ficaram por trás do vídeo e melhoraram a qualidade do que você aprendeu a assistir. Ajudaram, inclusive, a furar bolhas importantes, como, por exemplo, a época em que os repórteres de Maceió, Alagoas, não entravam em rede nacional. Já pensou? Isso também foi uma reviravolta. Eu queria convidar você, nessa última entrevista da série sobre os 50 anos da TV Gazeta, para conversar com Maria Goretti, está aqui ao meu lado, e também o apresentador Felipe Toledo. Eles são de gerações diferentes, mas hoje constroem o jornal que você vê, com os padrões, com as regras e com os tempos ampliados, que é outra coisa que vocês não sabem. Antes era muita correria para pouco tempo, e agora temos jornais que têm tempo para dar e vender. Isso tudo representa mudanças, ajustes, descobertas também de talentos. E ela, você ouviu muito falar aqui em outros entrevistados. Eu não sabia que você tem influenciado, ou pelo menos cooperado, para trazer grandes profissionais para o vídeo, que foram muito agradecidos pelas oportunidades que tiveram, desde a Cleia, desde a própria... teve aqui também falando dentro dessa realidade da reportagem e também dos bastidores, a Helena Custódio, sobre a ousadia de fazer algumas mudanças. Isso é relevante, mas eu lembro de você como apresentadora. Como são os 50 anos da TV e as pessoas acham que só tem quem vai para o vídeo, como é que começou a Maria Goretti apresentadora? Primeiro, obrigado por ter vindo. Nossa, obrigada a você. Nesse momento tão especial para a gente, que a gente aqui está para lembrar toda uma história de vida, né? Não é só a história da TV, é a história de vida. A minha vida se confunde com a história da televisão, para mim. Então, assim, nessa viagem no tempo, eu cheguei aqui ainda como estudante da UFAL, no segundo período, não, com 2 anos de curso. Aí não tinha estágio, mas eu sempre fui muito curiosa. Aí vim para cá para ver como é que era, como é que acontecia. Você se apresentou para o trabalho. Né? Então, assim, passei uns 6 meses acompanhando tudo, virando noite, assim, aquela ânsia de saber de tudo, de conhecer, conhecimento. Até que eu fui contratada em 83 para edição de texto, que é a paixão da minha vida profissional, a edição de texto. Então, a sua primeira experiência, como seria natural para a época, né, e também para a maioria das profissões, já foi por trás das câmeras. Isso, já foi nos bastidores. É o que eu disse para você. Eu tenho um período de apresentação de tela, mas eu me encontro mesmo nos bastidores. Né? De lá, dessa experiência até hoje, foi ininterrupto? Porque quando você falou do seu tempo de TV, eu não conheço ninguém que tenha esse tempo. Então, dos 50, ela colaborou com muito do que você assistiu, se emocionou, criticou, cobrou. São quantos anos de TV? De TV, de uma forma geral, são 42 anos. Uhum. Mas eu passei um período de 6 anos fora da TV, o que foi assim, muito enriquecedor, né? Assim, aprendi muito também em outras emissoras, sempre em emissora de TV. E trazendo para cá um pouco dessa experiência. Essa experiência. O que é que lhe motiva ainda? É a paixão da garotinha que você disse que tinha 9 anos e descobriu o jornalismo, foi quando a gente parou no nosso teste de microfone, ou tem algo mais? Porque essa profissão, ao mesmo tempo que ela é apaixonante, ela é muito estressante. Então, assim, a vitória do jornal de hoje, amanhã é o desafio para começar tudo do zero. E isso as pessoas não sabem, né? Então, quer dizer, manter essa constância na semana, isso consome também. Como é que você administra isso? É verdade. Sempre foi, assim, um grande desafio. Como digo, eu vivia para a televisão, né? Tanto que eu casei, tive filhos, mas, assim, meu atual marido, né? Que foi meu namorado. Desde que eu comecei aqui, comecei a namorar com ele. Ou seja, a gente também tem uma longa caminhada junto com a TV, né? Pode dar um testemunho paralelo, né? Pode. Ele me acompanhou desde o começo, né? Desde o começo mesmo. Como é que coincidiu de eu começar na TV e começar a namorar com ele? E aí ele já foi, né, vivendo essa relação, sabendo que tinha uma televisão
não entre a gente, mas com a gente. Então, meio que já foi, não foi enganado. Ele foi, né, já sabendo como era o meu ritmo de trabalho. Meus filhos também nasceram nesse ritmo. São quantos? São dois. Tem uma filha, que atualmente é psicóloga, está com 30 anos já, e o meu filho está com 22. Nasceram, né, na TV, viram você na Não, TV. o caçula, a bolsa estourou literalmente na redação. Foi daqui direto para a maternidade. Furo de reportagem era o nascimento O dele. nascimento de Miguel, é verdade. E chamava Miguel? É Miguel. Poxa, um colega de Miguel. trabalho que mais marcou, talvez, o jornalismo também, Miguel Torres. Miguel Torres. chegou aqui comigo. Chegou, aí disse que tinha interesse, né, de aprender a fazer. Eu digo, tá, você pode começar quando? Aí ele fez assim, ele já. Eu digo, não, tranquilo, segunda-feira você vem. Aí, gente, como começou, era bom, né? Você viu? Aí começou. chegava, mas tudo era desafiador, tá? Vou explorar mais ainda, porque a história é muito bonita. Queria saber do Felipe. Felipe hoje ser apresentador, Isso. claro, né? Dá o novo padrão aqui da TV, mas em que momento o jornalismo passou a fazer parte da sua cabeça, assim, vou para o jornalismo? E eu já estou fazendo essa pergunta para provocar, porque eu já sei que o Felipe tem uma experiência de nada a ver com o jornalismo. É isso? verdade, foi uma reviravolta aí. Eu era estudante de medicina na UFAL, e aí, depois que eu passei alguns meses estudando, uns 6 meses estudando, eu virei a chave e achei que não queria mais aquilo, e queria jornalismo, mesmo sendo extremamente tímido, mesmo tendo um comportamento desde de sempre, mas eu gostava da comunicação. Então eu pensei em publicidade, propaganda, em jornalismo. Como aqui tinha jornalismo, já fui logo no fim do ano fazer vestibular e deu certo, passei, migrei e estou aí. Pois é, mas o que é que ele influenciava? Porque você entrou na medicina, mas tinha uma semente de algo do jornalismo. Ela não brotou em 6 meses. Você tinha... Não, sim. Era uma segunda Pois é. opção real? Era... Isso é algo que até para você ter ideia, as pessoas que conviviam comigo diziam que não imaginavam que eu ia estar na frente das câmeras, me comunicando dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, professores que eu encontrei relatam uma realidade que para mim então não era palpável. Eu sempre me achei tímido, mas sempre que tinha trabalhos para apresentar, era eu que apresentava. Tinha peças de teatro, eu apresentava. E isso para mim nunca foi colocado na minha cabeça como algo dizendo assim, nossa, você tem uma facilidade em se comunicar. Eu, pelo contrário, eu me julgava tímido, de forma alguma. Mas em algum momento eu acho que essa coisa chegou até mim no sentido de dizer, olha, isso está te sufocando, eu acho que é por aqui. Isso não é consciente, eu não sei te explicar em que momento essa chave virou, mas foi automático. Quando eu vi que a medicina ela não me completava, apesar de ser um curso maravilhoso e eu admirar, ler muito sobre a medicina, mas aquilo não me completava. E no mesmo momento, alguma luz deu aqui e disse assim, vai para o jornalismo, que é o teu caminho. Hoje você tem 20 anos de Gazeta, né? Isso, E aí você contratado. Eu passei um tempo ainda como estagiário aqui. Foi uma pessoa que aprendeu como ela, né, na prática até vir... Inclusive, eu ouso dizer que na minha história do jornalismo, a Gorete foi que me batizou. Porque eu assistia, eu já era muito curioso, então... Como eu mudei de curso, eu tinha uma fissura por televisão. Eu já sabia que eu queria trabalhar em TV, ainda não sabia exatamente o quê. TV, isso eu tinha certo. Apesar de ter passado, escrevia para jornal, mandava minhas contribuições, tinha um programa de rádio na universidade, eu fazia de tudo um pouco, eu entendi um pouco de tudo de comunicação. Trabalhei com assessoria de comunicação também, mas sabendo que eu queria aprender um pouco de tudo, mas focava mesmo em televisão. Então eu comecei a assistir aula de telejornalismo à noite na universidade, quando ainda não tinha no curso. Se antecipando, né? Me antecipando para entender, para já ir respirando aquele universo. E a professora era a Maria Gorete, do curso noturno. Perfeito. E uma das alunas dela era a Michele Barros. E aí o Gorete chegou, e eu expliquei, né? Entrei lá dizendo que era ouvinte e tal, estava acompanhando, e ela perguntou, tá, mas você quer assinar como? Como é que você viu? Eu nem imaginava que tinha que escolher um nome. Formar o seu nome. Isso é algo importante para o jornalismo, porque é algo que vai marcar para o resto da vida. É quase como escolha de nome de guerra, tá certo? E você quer assinar como é que quer? Aí eu nunca tinha pensado naquilo, né? Tava tateando tudo, aí eu disse, não pensei ainda. Mas eu acho que diante da minha timidez, eu escolhi o meu segundo nome, que é Alexandre. Eu disse, acho que é Alexandre Toledo. Ela fez, não. Felipe Toledo é mais sonoro, é mais curto. E daí surgiu o Felipe Toledo. Então... Aí eu fiquei com esse nome até então, mas foi ideia, na UFAL, dentro da universidade, assistindo aula no curso noturno. Na fase que a UFAL estava contratando substitutos. Exatamente. Eu sou egresso dessa época e trabalhei também nessa época.
Essa bagagem que ele traz para quem apresenta e o jornal, nós não somos especialistas, somos generalistas, é fantástico, né? Com Porque ele vai certeza. migrar de um lado para o outro, não tem problema, e na hora que for falar de saúde, que é o terror para sim, nós jornalistas, ele vai pegar alguns jargões e já vai destrinchar. Pode ser bom isso também, né? Dá uma orientada boa. Mas eu Inclusive nas nunca conheci um reportagens. apresentador ex-estudante de medicina. Ele é o primeiro. A história é importante, porque é uma reviravolta. Eu Com vejo a luta que certeza. essa turma fica nos cursos. Isso. Medicina é sempre uma guerra, né? Medicina sempre foi, medicina, E você ter direito, essa né? coragem. E na Universidade parabéns. Federal é mais complicado. E numa época que você só tinha o FAO e na época a ECMAL, que não era um CISAL ainda. Foi Você uma só tinha decisão essas duas corajosa. opções. A família apoiou, é claro, né? Senão eu Sim. não estava nem aqui contando essa história. Paixão, Marcos, é paixão. É. Paixão Tem que que fazer, move né? a gente, não tem outra palavra. Quando você chega por trás das câmeras, se apaixona pelo texto, como você bem colocou. Verdade. Esse texto que ela fala é o texto que você lê, que é apresentado, que ajuda a formatar a TV como você assiste. Mas a gente está falando de uma época em que muita coisa estava nascendo. Não tinha padrão, ou já tinha padrão, esse que a gente chama padrão global? Não tinha. Tinha só as emissoras eram afiliadas, mas cada emissora fazia a sua programação em termos de jornalismo, inclusive dando bom dia, inclusive dando os nomes para os programas locais, né? Na programação tinha as brechas para a programação local do jornalismo, e esses nomes e a formatação, enfim, era feito pela localidade mesmo. Tinha que compreender e construir, não tinha professor assim do exercício, e nem vinha ninguém para dar curso, né? Porque hoje tem os Uniglobos, né? Que eles tentam a padronização, ela começou acho que em 95, 96, enfim, nessa época. Aí foi quando padronizou, que chamam Praça TV, né? Bom Dia Praça, Praça 1, Praça 2. Cada localidade tem o AL1, SE1, enfim. Mas aí teve realmente um padrão. Padrão, inclusive, de vestuário, né? Padrão de cenografia, padrão de gráfico. Aí teve realmente a padronização Globo. Quando você foi para o vídeo, já foi no padrão ou você foi anterior ao padrão? Não, foi antes. Eu entrei no vídeo em 84. Ah, então, veja só, ela ajudou Era a padronizar de alguma forma, que eles copiavam tudo aí, modelos. Por que eu pergunto isso? Porque eu me lembro que tinha muita reportagem, e a reportagem tinha um movimento muito legal, assim, às vezes eram um pouco mais longas, né? Para ajudar a contar as histórias. E o apresentador era o mediador do que estava acontecendo ali, né? Isso. E apresentador masculino e feminino, então já era outra vitória ainda maior. E aquela construção de formato, ela já existia nacionalmente, mas não era padronizada. Não era padronizada. Como você bem colocou. Isso. Não era. Quando você viajou a primeira vez para alguma missão fora, representando a TV, para essa ideia de que não, vou representar a Gazeta no evento da Globo. Teve isso? Você participou de alguma? Teve. Primeira vez eu assumi a gestão em 80... Espera que a gente se perde no tempo. Mas foi na década de 80. Foi foi 90. Foi depois da eleição para presidente. 92, eu acho. 90, 92, 90, 91, por aí. Foi quando eu assumi a gestão, né? Substituindo o José Natal, que veio da Globo. Aí foi a partir dele que a gente começou a ter uma noção de realmente padronização de rede. E aí ele voltou, né? Saiu, e aí eu assumi a gestão. Aí teve que eles sempre fazem anualmente um encontro com todas as afiliadas. O objetivo de trocar experiências mesmo. Trocar experiência, nortear, enfim, né, trazer as coisas novas, novidades. Aí tem essa interação. Né, eu estou perguntando isso porque o formato que você herda, Felipe, hoje, você tem um tempo que é o tempo nacional, né? A gente vê ali o tempo como eles se encaixam na programação, e toda a construção das notícias, eu fico observando assim, não, ele tem um tempo até para chamar a notícia e a interatividade com o repórter. Antes era um voo cego, né? Sim. Você chamava, o coitado do repórter estava lá com ponto, muitas vezes não tinha lá, e tinha que ser uma mistura de rádio com TV e fazer esse casamento. Hoje você interage
com ele no vídeo. Você acompanha esses dois momentos, quando você começou a apresentar? Como é que foi essa transição? Não, eu acredito que quando eu comecei, a gente já pegou uma coisa mais tecnológica, sabe? Lógico, não tanto como hoje, a televisão está muito mais interativa. Tá mais mas leve, né? Tudo cabe na palma da mão. Exatamente, tudo muito interativo. E já a gente vai poder clicar nas coisas que vê e saber de onde elas vieram, onde encontrar aquilo, enfim. Está evoluindo realmente para a interatividade ser cada vez. A gente está entrando literalmente na televisão. Não antecipe, porque ele vai falar aqui da TV do futuro. Ele que está encarando isso, vai estar no vídeo interagindo com isso. Então é isso, mas assim, a gente acompanha toda essa evolução e vibra com isso. E eu acho muito interessante, a Gorete, quando fala, pegou a televisão de um jeito, depois teve esse padrão e já teve que se desconstruir novamente, porque aquele modelo que existia, ele está sendo reformulado porque tem que acompanhar a evolução da sociedade, do telespectador e também da tecnologia. Então a televisão está em constante movimento e cada vez mais curta essa transformação. O que a gente está sabendo hoje, como sabia há 5 anos atrás, hoje já está refeito. Tudo. É Já impressionante. está refeito e tem que ser tem que de acompanhar. acordo com a forma de consumir Sim. a informação. A TV ela começou muito radiofônica, Perfeito. né? Até o Aquela padrão coisa. de voz, né? Isso, e foi, era muito conversado e tudo. Depois veio o padrão de televisão, aquela coisa muito engessada. Você não podia repetir em um texto palavras, a mesma palavra, né? Você tinha que ter um enquadramento assim, uma postura muito, né? Praticamente não engessadinha. respirava. Eu vou contar para você que eu era telespectador, eu ficava, parece que eles não respiram. A mão assim e verdade. tal. E às vezes quando apagava algo, isso quando surgiu o teleprompter, porque antes era lido mesmo e interpretado. Aí quando sumia, nitidamente você tinha que voltar para a leitura. Aí é uma coisa assim que a sociedade exige, né? Você muda com o que a sociedade A gente está mais rápido, né? precisa. na maneira de- Isso. Então, nesse ritmo, você teve que desconstruir. Eu digo você, a rede inteira teve que desconstruir. A televisão, como a gente conhece hoje, teve que desconstruir. Então, gente, pode repetir palavra, porque as pessoas falando, elas falam e se repetem. Inclusive, Vamos para falar. o próprio texto radiofônico, que sempre foi considerado, abre aspas, pobre, porque não tinha imagem, a reprise da fala era para Claro, ajudar é o que ficava, a né? memorizar, né? A Exatamente. fixar. Então, detalhe desconstruiu. importante nessa construção e reconstrução é que coube a você vivenciar um momento em que a gente fura a bolha nacional e vê repórteres nossos, muitas vezes imagens feitas pelos nossos repórteres cinematográficos, ilustraram textos assinados por repórteres em nível nacional, né? Ou regional, mas vendendo nacional. Quando foi esse momento? Você lembra se teve a pauta, qual foi? O Vônei ficou lembrando aqui, não, acho que foi o caso das biólogas, acho que ficou tentando buscar qual foi o assunto que fez assim, a necessidade deles era tão grande, disse, não, vai entrar com um repórter local. Porque teve até aplauso na redação, porque é uma vitória, né? Nossa, com certeza, com certeza. Deve ter sido as biólogas. Porque são tantos acontecimentos que realmente o exato em Qual si, foi, né? não lembro, mas a gente teve alguns casos muito pontuados, justamente nesse furado da bolha, no caso Peci Farias teve o furado da bolha, né? Que ele sempre mandava alguém de Recife para vir, até que a gente conseguiu realmente ter um repórter que fosse o repórter de Alagoas. Mas, assim, no início, teve que passar por toda uma avaliação da Globo, né, e ser aceito, digamos assim. Tanto é que a gente até hoje ainda fala. Quem lutava eram vocês, quem lutou rede por isso foi vocês. Para ter o nome de Alagoas. Perfeito. Né? Aprovavam, eles aprovavam o nome. Passava por avaliação, eles aprovavam. Então, aquele dali passava a ser o repórter de rede. Qualquer matéria que fosse para o JN, era o repórter de rede. Depois a gente conseguiu ir furando a bolha nos outros telejornais. No Bom Dia Brasil, que sempre foi muito mais aberto. Jornal Hoje, Jornal da Globo. A própria rede tinha produtos que viabilizavam essas experiências, então. Isso. O mais rígido, que demorou um pouco mais a, digamos, flexibilizar com outras pessoas. Adivinha. JN. Jornal Nacional, que vai ter uma reviravolta agora importante. E quando ela fala isso e chega hierarquicamente ao Jornal Nacional, isso é muito bom, porque depois dessa luta para romper e furar bolhas, adivinha quem foi parar no Jornal Nacional?
Foi. Felipe Toledo, Foi um grande tá desafio. certo. Eu, com essa experiência dessa TV, eu comecei a aparecer no vídeo, e antigamente você passava em jornalismo, mas ele faz TV? Eu disse, não, ele escreve. Pô, nem todo mundo lia. Disse, não, ele fala no rádio. Mas quando aparece na TV, tem uma outra É referência. o poder da imagem, né? Para você, quando você chega para se tornar o apresentador, o cara que é seu médico, talvez mais de bastidor, talvez, e talvez porque tem médico hoje que é bem midiático, né? Mas de repente você estava lá na mídia. Creio que sua família, sua mãe, são pessoas do seu pai, pessoas que apoiaram essa iniciativa. Mas aparecer no Jornal Nacional, até eu me emocionei, né, cara? Não, Porque foi Verdade. incrível. porque ver você lá e a virada, e é bom porque ele treinou em Alagoas, né? A virada do tronco assim, isso é uma coisa que só a Globo tem. Conta aí, meu irmão, isso aí, Então, porque é fruto dessa luta do sim. passado, né? sem sombra de dúvidas. E assim, para mim foi uma coroação, não só do meu trabalho, como da TV, né? Levar um profissional daqui, não só para estar no Jornal Nacional, mas como comandar aquela nave. Imagina, quando você entra, eu, lógico, como estudante, sempre tive ali como uma grande referência de jornalismo exato, da coisa bem feita. Então, você, em algum momento da sua vida, você imaginar que você ia sentar ali naquela bancada e conduzir, isso é muito surreal. Então, quando essa realidade cai no seu colo, aí realmente você para e diz, espera aí, o que é realidade e o que é sonho nisso aqui? O que é sonho, né? E o que eu queria por falar em sonhos, eu queria que esse momento, que era o grande desafio meu, a grande questão era, eu quero que seja especial também para Alagoas. E não é só eu estar aqui. Por isso que eu optei, na hora que tinha para a gente se apresentar na sexta-feira, vamos apresentar os apresentadores que estarão amanhã no Jornal Nacional. Aí chamaram a mim e a Luzimar Colares, do Mato Grosso, que a gente fez dupla. E aí, ali eu quis falar. Falaram sobre mim, obviamente, mas ali eu quis falar sobre sonhos. Falar que as pessoas, o que me levou até ali, e falar que se você está assistindo e tem alguma dúvida de que vale a pena, eu estou aqui para dizer assim, vai em frente. E isso é tão maluco que a quantidade de mensagens que eu recebi de pessoas contando os seus projetos e que a partir dali se sentiram incentivadas a desengavetar isso foi uma recompensa maravilhosa, Tá vendo aí? tão ou mais especial do que estar no Jornal Nacional, porque você vê que aquele momento você pode usar aquilo não só para você, mas transformar aquilo de alguma maneira com uma mensagem interessante, e eu consegui esse objetivo na sexta-feira. Eu tenho alguns amigos que dizem que é doidice, mas eu acho que a gente também salva vidas, né? Sem O dúvida. médico Com salva vidas certeza. daquele jeito mais convencional, mas você salva quando você dá um alerta, né? Quando você faz uma denúncia e quer que resolva o problema. E eu acho que naquele dia você estava Sim. salvando vidas com esse Eu exemplo. aí que você tá recebi dizendo. até publicações de mestrado, desenvolvimento de teses, em que citou alguma frase que eu citei nessa entrevista. Olha aí. E agradecendo, porque a partir dali foi retomado o projeto de mestrado, o lançamento do livro. Muito São bom. tantas histórias interessantes que a gente não tem noção que são reflexos de uma apresentação de um jornal de âmbito nacional, uma que poderia dimensão ficar só imensa. especial para mim. Pois é. A Para grande você, dimensão. como é que você assistiu esse jornal? Porque Nossa, um orgulho, parece foi que mais é meu filho nervoso meu. do que acompanhar o local, Com né? certeza. Como a é gente- que foi a gente aquela se noite reuniu, lá? todos se reuniram na redação. Vocês viram aqui? Sim, naquela expectativa. E quando nossa, foi uma festa. Foi uma festa. A gente ficou lá até o finalzinho. Muito bom, né? Muito, muito, muito. Se ele está se realizando, eu também foi uma estava me coisa assim realizando que mexeu com a muito, cidade. Eu estava é. em movimento. Eu tive que ir parando, né, em alguns locais. E aí eu vi uma coisa que eu não só via no passado. Ela lembra que é a época que as pessoas não tinham muita TV. Aí paravam na frente da Casa Guido, eu falo que é um parceiro antigo nosso, para ver a TV da vitrine da Casa Guido. E eu lembro, foi uma imagem bem saudosa, porque eu vinha com meu pai, a gente vinha pelo centro, uma vez ou outra, quando ele levava a gente para deixar o carro na garagem da CEAL, e vinha atravessando e tinha um momento de olhar a vitrine da TV. E naquele dia, disse, esse cara é o cara daqui, não é? E eu sei, cara, é o Felipe Toledo, tá lá na bancada. E aí eu até chegar em casa, né? Até o boa noite final e tal. Então depois foi que eu vi o programa todo. Mas naquele dia rolou isso. Então, quer dizer, de alguma forma a cidade estava Sim, envolvida Sim. com isso, Felipe. E isso foi em 2019. Hoje eu posso sair qualquer dia da minha vida e sempre vai parar pelo menos uma pessoa para relembrar essa data. Essa Você data. veja como isso de alguma Muito, maneira muito legal. impactou as pessoas. E para você ver também
Alagoas de uma forma positiva no cenário nacional. Exato. Então, eu acho que isso motivou as pessoas a enxergarem, que bacana, meu estado fez bacana ali. E esse também era uma grande preocupação minha. Essa Eu não queria sensação, cometer né? nenhum deslize, porque você ali é muito influenciado pela emoção, você Com pode ser certeza, traído com por certeza, ela. Com certeza. Então, eu não queria nenhuma falha, porque eu não queria que dissesse assim, olha, todo mundo foi legal, mas Alagoas teve... Eu não queria esse mais. E realmente esse era o esforço, essa foi a concentração ali para que a gente conseguisse fazer o script como deveria ter sido feito. Pois é, bom, eu fiz isso tudo para dar tempo da nossa edição de imagens buscar esse momento. É curtinho, né? Mas já emocionou aqui, só pelos relatos, e a gente vai colocar para que você também acompanhe. Boa noite. Boa noite. Manchas de óleo avançam pelas ilhas do Delta do Parnaíba, um dos ecossistemas mais ricos do nosso litoral. E na data para comemorar a riqueza da nossa costa, a Marinha combate um dos maiores desastres ambientais em praias brasileiras. A apreensão de cocaína bate recorde nos portos brasileiros. 4 moradores de rua morrem com suspeita de envenenamento na Grande São Paulo. Outros 4 estão internados. Na Bolívia, um confronto entre policiais e apoiadores do ex-presidente Evo Morales deixa 8 mortos. E você vai ver também. Os gols do sábado no Brasileirão. Max Verstappen da RBR vai largar na frente no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E a paixão dos fãs anima o dia em Interlagos. O Jornal Nacional está começando. Meu maior desespero... Acho que ele vai... E tem que dizer de Alagoas, legal a assinatura, mas você estava falando. Eu estava falando que ouvindo agora e vendo, relembrando, eu estava em pânico em chamar a reportagem do Verstappen, porque toda vez que eu lia o script, eu me enganchava na palavra Verstappen. E o Verstappen vai cair para mim. Eu queria que você tivesse que chamar aquela correspondente da Casa Branca, que tem um sobrenome que só são consoantes. Você já viu? Deus. Kranenburg. Não dá, Até não hoje dá eu não sei pra pronunciar. E aí o Verstappen, Aí o Verstappen ficou pra caiu ela. para mim, Certo. mas aí surgiu uma nota de última hora no espelho, e essa nota foi para mim, eu preferi. Desceu um degrauzinho. E o Verstappen foi para Luzimar e eu fiquei Como tranquilo. falou rapidamente para lá. O ritmo de apresentação é diferente, é uma chamada que lembra mistura de rádio, tem o BG e tal, quer dizer, eles fazem bem ensaiado ali, né? Isso foi legal, essa parte aí foi a parte mais Jornal Nacional que eu achei, porque Não é a primeira abertura, fala com a né? segurança É a abertura. internacional, drogas, tudo que o Brasil estava vivendo naquele momento. Você lembra dessas manchetes ainda? Lembro sim. Você teve que ler bastante, né? A gente tem é tudo muito organizado lá. A gente tinha um computador só para cada um tinha o seu à disposição, onde a gente tinha toda a liberdade, inclusive para fazer alteração. Num texto que a gente quisesse mudar uma palavra que a gente achou que aquela palavra não se adequava e a gente ajudou dessa maneira. A gente assistiu todas as reportagens antes de ir ao ar. Tinha o que a gente chama de cineminha lá, vamos assistir todos aqui. E a gente assistia e isso criava uma certa intimidade. Entrar no clima, como acontece aqui também, entendeu? Só que há uma diferença substancial, porque lá a automação ela é uma coisa impressionante. Então, no estúdio é só eu e a apresentadora. Eu entendo. Você só tem máquinas, só tem robôs. São você quantas não vê pessoas ninguém. no entorno? Eu sempre tive essa curiosidade, porque tem uma galera que fica ali trabalhando. Durante o Jornal Nacional é vocês dois só. É diferente daqui e de outros lugares em que você tem a presença física do câmera, que você troca uma ideia, conversa alguma coisa. Lá não. São os robôs e tudo é sincronizado. Você, quando chega lá, você sobe num tapete, em que esse tapete ele faz uma leitura dos seus movimentos, para que quando você se mexer, a câmera consiga acompanhar você. Muito e isso bom, é feito com todos os apresentadores. Teve que ser feito em cada mudança de dupla. Não é feito diariamente, porque Certo. você tem as duplas fixas do Jornal Nacional. Eles mudaram até a escalada com a assinatura, né? Sim. Felipe Toledo de Alagoas e fulana de tal lá do Mato Grosso. Porque imagina, o Brasil inteiro, o mundo conhecendo duas novas pessoas do nada, brotando ali, então é uma forma de você, né, identificar, olha, eles são esses e esses, né? É claro que, para quem lutou para sermos rede, aquele dia foi a coroação, né? Assim, somos rede mesmo. E eu mudei até meu conceito a partir daquilo, entendendo o seguinte, que às vezes que tinha a exigência para a gente chegar ao nível da rede, era para também a gente permanecer ali e, de certo modo, influenciar o mercado, influenciar outras pessoas que vibraram com a presença dele. Se a gente não tivesse lutado para entrar na rede, a gente não chegaria
do Jornal Nacional. Exato. Eu tenho essa impressão, é o que você tem. Exato. Eles trabalham muito isso. Acho que eles mesmo perceberam, né? Não adianta só eles estarem aqui e as afiliadas, né? Não, tem que trazer todo mundo para um nível. Trazer todo mundo para um nível. E aí é isso que eles fazem. Aí a gente tem que tirar o chapéu, porque realmente eles são muito profissos. Muito bom. Eu, como venho da era da questão do rádio, eu admiro muito o som. E o som global foi o que mais evoluiu junto com a imagem, né? Se você fecha o olho, você visualiza o que está sendo dito, já é natural, mas é tão preciso o ruído, a música que mexe com a emoção, né? O sobe, desce, a matéria é mais leve no final. Quer dizer, tem um ritmo assim que leva você a meio que, não, acabou a noite, o boa noite é legal, aí agora eu vou pro entretenimento. Mas assim, tem uma construção que é feita para isso, né? Tudo é pensado nesse sentido, até de ajudar o entendimento. Você deixa política com política, junta a saúde, e o jornal ele vem geralmente com uma força, uma carga de impacto que prende você, e depois ele vai dando uma relaxada, porque é natural, você não pode ficar também só naquela sensação de que o mundo acabou, que tudo é ruim, só tem violência, você precisa realmente dar outras alternativas. Afinal, a vida é isso, a vida é múltipla, e a gente não pode só enxergar na notícia ruim como a notícia que de fato move, seja um telejornal, seja um jornal, ou, enfim. Mas eu queria destacar também, nesse processo todo, a mudança do telespectador. Em que eu acredito que o telespectador está mais exigente. Ele quer se ver, ele quer ouvir o seu sotaque, ele quer ouvir o seu estado. Se o meu estado não aparece, eu não vou acompanhar aí, porque eu quero ver a minha cidade. O jornal aqui não é só São Paulo e Rio. Eu quero ver no Nordeste, ao menos, eu quero entender a minha região. E eu acho que é onde a gente entende também o nosso poder para transformar, seja um veículo de comunicação, seja um governo, seja o que for. A gente tem esse poder e a gente precisa exigir, porque a gente só vai ter o melhor quando a gente começar a querer o melhor para a gente. Querer o melhor para a gente, isso influencia o mercado, e por isso que... E a própria rede, ela já reconhece e ela agora tem investido muito no poder da regionalização. Entendeu? Sem Exatamente, medo, né? Sem medo, é prioridade, é o poder da regionalização. Eu estou falando para quem eu tenho que falar, né? Deixa que o Brasil, o Jornal Nacional mostra, o Jornal Hoje mostra, o Jornal de Rede mostra. Eu noto isso mostra. no estilo dos repórteres também, né? Havia-se uma cobrança até pelo modo de vestir e de falar, que com o tempo foi mudando, né? O cabelo um pouco maior, barbas diferentes, as mulheres com penteados mais trançados, não é? Que tatuagem, não é... tatuagem no vídeo, né? Verdade. A presença do negro cada vez mais sendo real, a questão de gênero e sexualidade sem problemas. E por falar em gênero, não posso esquecer aqui, Maria Goretti quebra um padrão, que era um padrão, esse você nem sabia que tinha, mas era o de masculinidade da sociedade em todas as atividades, inclusive no jornalismo também. E a chegada dela na TV coincide, não sei se coincide ou foi algo proposital, mas da descoberta de talentos para trazer para a emissora. Uma delas foi Cléia Paixão, né? Você viu o desenvolvimento da Cléia. A Cléia falou sobre você com tanta paixão que seria impossível a gente passar essa série sem colocar essa relação. Como é isso de perceber o talento no outro, não é? Sem ambição, totalmente desprovido, sem vaidade. Ah, não, ele é melhor que eu. Não, e você pegava o melhor para apresentar o melhor. Como é que é esse trabalho de garimpagem? Assim? Ah, tá. É uma coisa natural. Assim, eu olho para você, eu começo a conversar com você, e assim, para mim é fácil fazer essa leitura de, não, esse não dá para o vídeo, mas dá bastante para edição de texto. Ah, você já tirava e você já encaixava. Esse que é o poder mesmo. De gestão, esse é de gestão, né? Porque tem gente assim, insiste que vídeo é um vídeo, né? É a vaidade do vídeo, não deixa de ser, né? Mas assim, tem pessoas que são maravilhosas nos bastidores. Tem editor, que chega a editoria-chefe, que é ali. Ele nasceu para aquilo, ou ela nasceu para aquilo. Como também tem gente que se perde no bastidor. Não, é realmente do vídeo, é repórter. Como tem repórter de comportamento, né? Todo mundo faz tudo aqui, que a gente não se dá o luxo de ter. Né? Gostaria, mas não se dá o luxo de ter específicos. Mas assim, a gente vê aquele repórter que tem um perfil mais para o comportamento, que tem aquele molho, aquele que é mais, sabe, incisivo, aquele que conversa melhor com a comunidade, com o morador, que tem aquele molejo. Então assim, a gente vai conversando e a gente vai adequando aqui e ali,
Produtores de pauta, nossa, produtor de pauta, a gente tem que dar o chapéu, porque você, todo santo dia, você vê dos assuntos que a gente tem na cidade, que a gente tem no estado, para você transformar em reportagem, fazer a triagem, buscar coisas interessantes, serviço que impactem, mas que também traga, né, o serviço que eles estão precisando. Nossa, diga a ele que conduz a reunião de pauta, e essas pessoas têm um perfil que não é da edição de texto, que não é do vídeo, mas está ali no lugar certo. Na hora certa. Na hora certa. Eles são imãs. A notícia, eles atraem a notícia. Alguém liga, algum grupo, agora são grupos, né? Acaba também fazendo essa colocação. Você participa da produção e apresentação de um telejornal. Interage com Maria Goretti, que tem que saber dos 3 telejornais. Dos 3 telejornais, do esporte, do rural. Qual é o tempo que você tem para falar com ela para não levar um problema e já levar uma solução? Eu tenho curiosidade de saber. Ele é ótimo. Quando ele chega para mim, preciso falar com você. Aí eu, tá. Já tem a solução. Aí, olha, aconteceu isso, mas a gente pode fazer assim, assim. Já tem a solução. Ele vai falar comigo o quê? Meu só me dá conhecimento. Esse é o segredo. Esse tem que ter a solução. Chefe. Então, perfeita essa relação. Que, aliás, né? Você entende a carga dela. Foi uma resistência para esse rapaz assumir a chefia de redação. Que só queria ser apresentador, chegava e tal. Não, eu digo, vai. Não, eu nem era apresentador, eu acho ainda. Eu passei por muitas funções. Eu acho que agora, dentro da própria. Na primeira impressão que eu tinha, que eu não me adaptava em nada. Porque eu passei um tempo na produção, um tempo na reportagem, um tempo na edição, um tempo no CEDOC. Foi tudo assim, várias funções, e agora me jogando. Você foi até do CEDOC? O CEDOC é o arquivo. Cara. O arquivo daqui, eu cuidei das nossas imagens. Conhecendo tudo lá. De tudo. E a Goretti foi me dando desafios até o dia em que ela disse, vamos tirar férias, alguém tirar plantão, depois férias, depois alguém deixou, e ela disse interinamente, vamos ficando aí, e eu não queria, assim, eu fui na sala dela várias vezes, disse, eu não nasci para isso, eu não quero isso, porque eu sempre gostei de fazer, me dê algo, e eu vou fazer ali vou me dedicar ali para fazer da melhor maneira possível. Pode não ser o que você me espera, mas vai ter o meu melhor. Você tinha essa noção só para resultado individual. Aí o jornalismo é totalmente coletivo. A Goretti olhou para você. Porque o resultado do meu trabalho na mão de outra pessoa, isso para mim foi um grande exercício. Mas eu aprendi e evoluí bastante, chorando muito aqui as pitangas e aprendendo, lógico, com a gestão da Goretti, que aí, com aquela paz, aquela diplomacia, vai conseguindo conduzir, você vai dizendo, dá para não se estressar, você pode resolver por aqui, você pode ir por ali, vai buscando caminhos, e realmente hoje a gente aprende a apresentar alternativas, né? Quando eu chego lá, realmente... O seu telejornal não mudou de nome, de tempo, né? O tempo nacional é o mesmo. Todos mudaram para mais. Tá. Foi de quanto para quanto? De 15? Eu cheguei... Quando eu comecei aqui, o jornal chegou a ter 10, 12 minutos. 10, 12 minutos. Hoje ele tem 30. Essa era a janela nacional para o local, né? Para o Jornal da Noite. Para o Jornal da Noite. Entretenimento, para depois eles virem com o nacional. Isso. Para fazer 10 minutos, trabalha quantas horas? Meu Deus. Quando era 10, 12. No mínimo 5 horas. No mínimo 5 horas. Aí você vê 10 minutos. A luta que é. Mas a reunião tem um espírito, que esse espírito ronda todas as TVs do país. Da outra vez eu falei, não disse, mas é um espírito que ele fica colado no botão. Tá tudo certo, tudo foi ensaiado, mas tem uma hora que vai apertar o botão, não vai. E aí alguém leva um grito lá nos bastidores e aí sobra para o apresentador, né, dar aquela retificada, tivemos um probleminha. Aí o telespectador diz, ele está tão enrolado hoje, já chamou uma coisa, não entrou, coitado é que paga a fatura. E a gente trabalha com isso aqui, que é o ponto, né? E alguém está passando para ele, dependendo do tom que passe, ele vai entender ou não. E aí tem que ouvir o que foi e não deixar transparecer, né? Vindo dela sempre é calmo, né? Mas já teve algum... Sim. Tem hora, algum estresse. Já chegou a época da gente escutar do lado de fora, não precisar nem do ponto. Mas passou, já a tecnologia está afinada. E a tecnologia ajudou a reduzir os problemas. Então, hoje quase você não tem essas mas ainda dá os sustos bons. Sustos vai ter sempre. Porque tem um tal de espera carregar para jogar no ar, que ali tá. Enrola e vai falando, que ainda não chegou a 50%. Segura, né? Segura. Aí segura. E aí... E tome repertório. Aí agora pode ir, aí vai. Mas olha... Não, mas olha, a gente, enquanto vai dar uma respiradinha aqui, a gente tem um vídeo aí, que é um dos que eles ajudaram aqui com a movimentação de bastidores de vários profissionais
que ainda estão e outros que já passaram e partiram também aqui desse plano, mas que ajudaram a construir esses 50 anos. O Emerson tem esse vídeo, normalmente provoca muitas emoções. Vamos assistir. Bom, legal, né? Dá uma volta no tempo, né? A gente recuperou a sua, passou você, outros que já partiram, não é? Outros que eram promessas e desistiram, foram para outras áreas, de um modo geral. Mas tem um desses personagens que está muito vivo e talvez tenha se destacado por ser muito vivo mesmo e barulhento. Eu estou falando do Márcio Canuto. Nunca teve padrão nem para se vestir, segundo ele, né? É verdade. De voz não, altura demais, mas uma simpatia, um carisma que você não compra em lugar nenhum. E, de alguma forma, ele fura a bolha, vai parar em nível nacional e é um dos destaques, e todo mundo sabe, o Márcio é de Alagoas. Isso é muito legal, né? É verdade. E é o Márcio, é o estilo dele, o jeito dele, o sotaque dele, entendeu? E a gente se sente representado, né? Pela figura do Márcio Você Canuto. dirigiu o Márcio ou foi dirigida pelo Márcio? Dirigi e fui dirigida. Como foi essa inversão de valores? Porque você sabe o tempo dele, né? Com ele você dá um tema, você não dá uma pauta, né? É verdade, é verdade. Não, mas Márcio é tranquilo, ele tem aquela roupa, tudo aquilo. Mas é gente maravilhosa. Nossa, Isso aqui é legal, né? Muito, Eu vi uma palestra dele como estudante, muitos anos atrás, dele, do Arnaldo Ferreira. Depois tive a chance de trabalhar com o Arnaldo e conviver um pouco mais com o Márcio, mas o Márcio já com perspectiva nacional. Você conviveu com ele, foi nesses 20 anos, você acompanha essa transição. Michele, você citou, passou no vídeo, sim. Michele nacional. É. E outros nomes que também tiveram experiências nacionais, mas eu acho que o Márcio é o que chama mais atenção, né? O Márcio eu acompanhei só como telespectador mesmo, nem imaginava estar em televisão e acompanhava esse estilo, me prendia a atenção realmente o estilo dele falar. Mas eu acho que a marca dele é a autenticidade que hoje o jornalismo busca para cativar e conquistar mais o telespectador. Mas, de fato, foi um rompimento, porque ele não tinha nada a ver com os padrões da época. Ele inaugurou um estilo, esse estilo conquistou, e aí foi formando, inclusive, fazendo escola, porque outras pessoas começaram a adotar esse estilo também, como um projeto que dá certo, e a partir daí foi tudo sendo muito aperfeiçoado. O estilo é bem-vindo no jornalismo, tem uma característica própria, tem um jeito próprio. Você falou que os mais sérios, tem os mais desinibidos e tal. Isso tem estilo. Tudo tem um espaçozinho ali. Tem estilo de texto, tem estilo de postura. Agora, sim, eu sempre alerto para todos eles. No mais informal, cuidado, porque é uma linha muito tênue. Uma palavra você derruba. Né? Ou cair no vulgar, ou você virar uma brincadeira, você perde a credibilidade da informação. Então, assim, é um exercício de você ser informal, de você ser, né, ali junto, fazer uma interação bacana, mas com essa atenção. Como é, Gorete, fazer um jornal maior? Eu fico assim pensando o quanto de trabalho que dá. Ela elogiou há pouco aqui os pauteiros, né, as pessoas que organizam, que dão sugestão de pautas para os repórteres, mas todos tiveram que se desdobrar um pouco mais, né? Porque eu percebo que você consegue fazer entrevistas mais longas,
consegue ter mais imagens para ajudar a contar aquela história, mas ao mesmo tempo são quase 2 jornais dentro de um em termos do que era o padrão do passado, né? E começando a programação matinal, o que também não é fácil. Então, administrar isso não é fácil. Não é fácil mesmo, viu? A equipe do Bom Dia, nossa senhora, merece aplausos, porque todo dia, faça sol, faça chuva, seja quente, seja frio, eles estão aqui 4 da manhã para poder fazer o jornal que vai ao ar às 6. Às né? 6 da manhã. Com 2h30 de conteúdo. É impressionante isso, né? Para fazer esse tempo todo, com o jornal ser atrativo, olha, tem que ser desafiador mesmo, né? Aí o editor-chefe, os produtores, todo mundo ali pensa o jornal de uma forma, né, conjunta. E é um jornal que, embora seja no início da manhã, mas é um jornal que está começando amanhã, é um jornal que está acontecendo, a cidade está despertando. Então é por aí que a gente vai investindo. Como é que eu estou acordando, o que é que eu estou encontrando na cidade? O que é que está encontrando na cidade, então, né? Assim, e, infelizmente, às vezes tem a situação dos acidentes, que eu acho que é o mais assustador. Mas tem que ser contado, porque acaba sendo a prestação de serviço do trânsito. Exato, também, né? Trânsito, todo dia você tem trânsito, mas todo dia eu quero ver como é que está o trânsito, por onde eu vou fazer o meu trajeto. Então, assim, é uma redundância, mas é uma redundância com cara nova todo santo dia. Claro, é uma situação nova todo dia. E aí preenchendo com as entrevistas, muito serviço, né, muito cidade também. Eu queria falar dessa história do serviço, porque o rádio sempre se notabilizou por isso, na ideia do repórter, daquela reclamação, secretário. E a TV compra essa briga, não é? Com o repórter acompanhando, tem ruas que já foram 3, 4 vezes, Isso. E vai sair, porque fica lá na pressão. A população já está muito clara sobre o nosso poder, mas é bom toda hora dar essa referência para eles também, né? E até mostrar para as autoridades que a gente não vai desistir até que a cidade fique Exato. pelo menos com a melhor qualidade de vida para todas, né? É o que a gente busca, né? É como o Felipe falou, são eles que pautam a gente. Então, eles querem que ali, no ambiente deles, o que eles estão passando seja resolvido, né? Aí a gente sai acompanhando. E às vezes é o último grito, né? Você vê muita gente ligando desesperada porque já fez um périplo, já foi em todas as instâncias possíveis e teve negado. E às vezes você vê ali que é um problema simples de resolver. Mas aí é quando a gente entra realmente no intuito não com o intuito de trazer casos particulares, mas desde que aquela particularidade ela represente uma coletividade e possa servir de estímulo e resolutividade para outras pessoas que estejam passando pela mesma situação. Eu sou testemunha de uma situação. Vocês fizeram uma série sobre umas ações que tinham de saneamento na parte alta da cidade. Eram 2 empresas que tinham ganho a licitação aqui. E alguns trechos estavam afetando de forma muito dura não só a rotina das pessoas, mas dos comerciantes. Porque com a redução da circulação de carros e como os motoristas passaram a evitar aquele trecho, queda nas vendas. Com certeza. E aí foi, né, a pressão. A Câmara de Vereadores fez um termo de ajustamento de conduta com as empresas e o Ministério Público para avisar o calendário, para tentar impactar e tentar, de fato, cumprir aquele horário. Então, quer dizer, foi uma demanda que veio da rua, passa pela tela e da tela vai parar no parlamento e toma-se uma atitude. Quer dizer, esse poder as pessoas ainda têm muito claro do que a TV Gazeta representa para Alagoas, né, Gorete? Essa é a nossa função, né? É exatamente isso. É esse o serviço nosso. A gente está trabalhando para a população. Então, é a forma que a gente tem e as ferramentas que a gente tem para usar em favor disso. É de verdade. melhorar a cidade, de melhorar a vida daquele cidadão. É verdade. Gorete, você é de um tempo em que se não deu na Gazeta, ninguém estava sabendo, né? Se não ia na Gazeta, ninguém... E no rádio, a gente foi pioneiro era a Gazeta, em muitas frentes. Sempre né? foi a uma Gazeta. Força, né? Se a Gazeta não deu, é porque ainda tem alguma coisa a aquela história, ser dita. eu vi na Gazeta.
Eu ouvi na Gazeta, eu li na Gazeta, né? E você tem a sensação de que o repórter já conhece, o povo já conhece o repórter, né? É. Que ele não chega mais, como era no tempo dela, assediando, impressionado, encantado com a presença do repórter. Já chega assim, você está sabendo dele, e já vai direto. Você é mais dessa fase, né? Tem uma relação de mais intimidade. Você é abordado assim também, para que os assuntos continuem. É muito interessante. Se eu for, por exemplo, almoçar num shopping, numa praça de alimentação, e estiver sozinho, alguém vai sentar lá e vai bater um papo. Já é amigo, ótimo, já é amigo. Estiver na fila do banco, senta, qual é o problema que você está? Olha assim, eu resolvi assado, bate um papo como vocês estão te encontrando aqui. Isso é no aeroporto. Quando você viaja, se eu viajar só, como eu já viajei há muito tempo, eu nunca fico só. Porque eu digo sempre, os alagoanos se espalham de uma forma incrível por todo lugar. E sempre chega tem um alagoano. Sempre, em todos os lugares que eu fui. E sempre chega alguém, olha, eu tô aqui, eu tô com um grupo ali, vamos para cá. Então, assim, você nunca tá só. E isso é muito bacana, essa identificação e a nossa responsabilidade por cativar e criar essa relação de proximidade, porque afinal de contas você tá na casa dessas pessoas, de manhã, de tarde, à noite, nas situações mais íntimas dessas pessoas. Então, isso intrinsecamente cria nelas uma identidade. Pô, se esse cara ouve as minhas confusões, as brigas de casa, os momentos felizes e tristes, ele é íntimo. Com então certeza. eu acho que é uma mensagem que fica ali, por isso que tem essa devolutiva muito e a nossa responsabilidade em corresponder também, porque a gente tem essa responsabilidade. O comentário não chegou ainda nas TVs regionais, mas os nacionais já abrem mais essa possibilidade, né? Tanto que a mudança Bonner-Tralli passa por essa nova tendência, onde o Tralli já vem comentando há algum tempo, está mais solto, o próprio Bonner já vem fazendo, mas é possível que isso avance mais. Isso vai vir para o regional nessa TV do futuro, e eu já faço essa provocação. Que TV é essa? Já está começando, né? Ainda assim, de uma forma tímida, mas já está começando. No caso do Dosto, também tem que ver muito a questão do tempo. Ele não consegue comentar muita coisa, embora em algumas reportagens a gente fala, Felipe, isso merece comentário. Ou ele mesmo fala, não, esse aqui preciso comentar. Né? Que aí você então é uma cereja do bolo, para não gastar toda hora, tem que escolher o tema. Ficar comentando. Quando você comenta, você realmente chama a atenção que aquele assunto merece um olhar mais atento. É exatamente isso. O Jornal da Noite ele já começa com estouro. A gente já começa devendo ao tempo do jornal. Ou seja, a gente tem mais informação do que tempo para exibi-la. Então, dificilmente a gente já chega com folga para tecer comentários. Mas a gente tem entendido essa necessidade porque é muito estranho eu mostrar o sofrimento de alguém, o descaso, às vezes, de quem deveria resolver, e eu encerrar a reportagem e agora vamos falar de moda. Não cabe. Eu tenho que ser sensível e ter empatia com aquilo que eu acabei de mostrar. Então a gente, quando tem alguma coisa, situação assim, a gente diz, olha, tira alguma coisa e destina 20 segundos, 10 segundos para a gente comentar e ser empático com aquela situação. Porque, de fato, às vezes a gente está indignado ali e não tem nem até para desfazer aquela cara de sisuda que a gente fica assistindo aquele absurdo. Exato. Em mudar e mudar de assunto, que a vida realmente continua, mas você precisa fazer essa conexão. Essa gestão, né? Você teve contatos mais recentes e viu a alta tecnologia envolvida nas apresentações de estúdio. E está sendo anunciado a TV, né, 3.0, 4.0, né? Tudo muito rápido, intervalo de menos de uma década, né? Então, quer dizer, a minha TV em breve pode estar obsoleta e ela tem menos de 5 anos de vida, porque a tecnologia está proporcionando isso. A gente vai trazer essa realidade aumentada para dentro do estúdio regional, mais a relação comercial. Que TV interativa é essa que está surgindo? Essa TV ela vem com tudo, inclusive a Globo já estreia agora na Copa do Mundo, né, Gorete? Já faz os primeiros ensaios aí. E as afiliadas naturalmente vão acompanhar essa evolução, dessa cadência. Porque não tem como você só acompanhar isso em ritmo nacional. É lógico que essa mudança ela é paulatina, afinal de contas, tudo tem que ser adaptado. As casas, os aparelhos e o telespectador, para entender como é aquilo. Foi a mudança para o digital, né? Exatamente. A gente saiu do analógico para o digital, foi uma mudança, desde o aparelho de televisão a todo um conceito, toda uma concepção de trabalho. Eu fico vendo como consumidor, né? Porque por trabalhar com informação, a gente às vezes fica com a necessidade de querer uma fonte nova, né? Tá ali em casa se distraindo e às vezes sem perceber você está trabalhando, porque você está buscando, né, algumas TVs. Eu contabilizei, dentro das fontes que eu tenho hoje de informação, quase 200 ou 300 canais.
uns muito comerciais, outros tal, mas talvez 30%, 40% de jornalismo nacional e internacional. Ninguém consome tanta informação. Então, significa dizer que o nosso vai ter que ter cada vez mais qualidade, inclusive para fixar esse telespectador ali, que é o consumidor, que é o eleitor de amanhã, enfim, é essa TV que está nascendo. É essa TV que está nascendo, e a gente vem observando, inclusive, o aumento dos telejornais como uma tendência do telespectador consumir, querer entender melhor essa informação. E aí a gente vai entendendo como o jornalismo profissional ele vem se fortalecendo, porque os telejornais eles estão ficando maiores e não estão perdendo espaço na televisão. E tudo precisa ser adaptado. Do mesmo jeito que a novela vai estar ali, você pode clicar na roupa daquela pessoa e descobrir onde é que vende aquela camisa ou aquele acessório que você gostou, você vai poder fazer isso interativamente. E ali já descobrir onde você pode ter acesso àquilo ali. Também no jornalismo você vai ter as suas ferramentas para interagir e descobrir onde é que aquilo está acontecendo, quem é o número, você clicar ali, talvez tenha até mais informação sobre aquela sessão, que às vezes a reportagem não esgota, mas você clicou e já sabe quais os deputados que estiveram presentes, quais estão os ausentes, e ter aquilo de uma forma interativa que não está só no painel da sessão, mas ele pode estar ali também de alguma maneira na televisão para que você vá interagindo e buscando informações complementares que ajudam inclusive você a digerir aquilo que está sendo passado. É isso, né? Então são 50 anos de construção e desconstrução, como lembrou aqui a Gorete, mas a gente tem 50 para começar um novo ciclo, porque estamos na semana desse aniversário. Queria falar a mensagem final. Eu quero que a gente volte a conversar outras vezes. Mas para esse recorte, o que é que você acha importante deixar para quem nos assiste sobre essa TV Gazeta dos próximos 50 anos? A TV Gazeta chega aos 50, eu acho que já consolidada, né? Consolidada em credibilidade, consolidada com capacidade profissional, tecnológica, de interação das mídias. Enfim, ela chega realmente uma senhora bem postura. Com credibilidade total, seríssima. Total, risonha quando necessária, emotiva quando precisa também. Exato. Que assim, que acolhe, que abrange realmente todo o estado de Alagoas. Né? Você não tem como não pensar a TV Gazeta sem pensar Alagoas, ou pensar Alagoas sem pensar a TV Gazeta. Eu acho que a história, né, de Alagoas passa pela TV Gazeta, tem passado pela TV Gazeta ao longo desses 50 anos. E que vai seguir assim, né? Pelo menos essa é a minha torcida. A gente sai de cena, outros chegam, mas a Gazeta segue, né? Eu digo sempre assim, Gazeta é vida, gente, é vida dos alagoanos. É vida de quem mora em Alagoas, né? É vida. E a vida, naturalmente... Depois dessa, quero ver o que é que você vai falar agora. Porque... Eu só tenho que concordar. Depois de uma professora falar tudo isso, o que é que eu tenho que dizer? Que é exatamente isso. Como é? Ela que lhe batizou, sua madrinha. Ela batizou, minha madrinha, ainda me jogou no Jornal Nacional. O que é que Você estava sendo contratado e nem percebeu, né? Então, me deu milhões de desafios, tudo que eu aprendi do jornalismo, eu aprendi aqui. Então, você realmente... se vê apresentando, se vê mais fora do vídeo, você se vê com jornais com tempos maiores, você é a cara da eleição, quer dizer, tem programas especiais, já temos aí uma eleição à porta também. Como vai ser a construção dos 50 anos? Então, é esse o nosso... Aliás, você tem 50 anos? Não, mas ainda não, estou chegando lá. Eu tenho 53, doido para encontrar outro, ele não tem. Estou chegando nos meus 46. Mas é isso, a gente vive motivado em descobrir aí e aprender junto e evoluir junto. E a comunicação é isso, a nossa única rotina aqui é chegar na TV. Porque depois que a gente chega aqui, tudo é diferente do dia anterior. É muito interessante, a gente é desafiado diariamente, as soluções são diferentes e a gente tem uma equipe muito envolvida em entregar o melhor. Em todas as dificuldades de localizar, de convencer as pessoas a falar, de brigar contra o tempo, de deixar tudo pronto até o jornal, de exibir aquela última informação, porque o telespectador tem que saber que isso está acontecendo agora, corre lá, monta o link. Então isso é muito gostoso e desafiador e a gente espera que a tecnologia só venha a fortalecer e a nos ajudar a levar a informação cada vez melhor, mais apurada, para que o telespectador
que nos dá o privilégio da companhia dele, realmente seja contemplado com aquela expectativa e tenha uma noção exata do que está acontecendo na sociedade, possa formar sua opinião e juntos a gente transformar a nossa realidade. Para melhor, né? Porque o jornalismo contribui para o desenvolvimento. Eu demorei a entender isso, aprendi quando fui estudar economia, né? Quer dizer, a gente contribui para o desenvolvimento. Essa roda que a gente move do que está acontecendo, da tecnologia, do anunciante que vem, da credibilidade que você, telespectador, dá, ela gera desenvolvimento. A gente quer que a cidade se desenvolva para melhorar a vida das pessoas, que ela fique mais feliz, isso é uma construção. Bom, eu falei que era rápido, né? 1 hora, tá vendo? Podemos ficar aqui falando mais e mais, mas seria relembrar outros personagens que já partiram e que foram homenageados também em outras entrevistas que nós fizemos. Queria agradecer a você, Maria Goretti, dizer o quanto você é referência para os profissionais da casa que estão em atividade, para os que passaram por aqui e fizeram esse relato, e eu não conseguia ver na Goretti um mínimo de vaidade de nada, porque ela não gosta de aparecer, ela está aqui por causa de você que está fazendo 50 anos. Então, muito obrigado por ter rompido esse véu. Não, vou lá contar a história em nome de todos que passaram. A você, Felipe, que é quase aí da nossa geração, mas que vem, obviamente, trazendo a referência da TV Gazeta, fechando a informação da noite, né? E meio que preparando o alagoano para o dia seguinte, e é o Felipe de Alagoas, claro, do Jornal Nacional, experiência marcante, vai ser convidado de novo, não tenho dúvidas, entendeu? Para fazer esses novos desafios. Sucesso nessa caminhada, que esse ciclo dos novos 50 anos seja com muita saúde, que a gente possa projetar e mais. E o sonho de todo jornalista, né? Trazer notícias com índices positivos do IBGE, né? Quando a gente começou, muitas coisas estavam ruins, outras já avançaram. Então é isso que a gente quer levar até você. Com essa entrevista hoje, a gente encerra essa série especial dos 50 anos da TV Gazeta. Esperamos ter levado até você o melhor da informação para que você continue compreendendo, curtindo, assistindo, se emocionando com essa TV, que é o antigo Canal 7. Meu pai só falava Canal 7, não falava TV Gazeta, mas que, claro, é referência para todos nós da organização Arnon de Mello. Muito obrigado pela sua audiência. Esse programa fica gravado, tá? No canal do YouTube. Você pode compartilhar, mandar para mais e mais amigos. Se você é estudante, interaja e venha conhecer a TV Gazeta. Vai que a Goretti lhe batiza com o seu nome aí, ó. Tô de olho. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Valeu.